Olá pessoal, meu nome é Tiago e hoje eu estou aqui para falar a respeito da teologia da libertação de forma bem sucinta. Conservadorismo, comunismo, a esquerda, a direita, etc., está muito em voga em decorrência já de algum período, né, e em especial em decorrência da eleição do presidente Jair Bolsonaro. E a teologia da libertação, ela é um ramo específico que dá uma interpretação marxista à Bíblia e que ela atua mais especificamente dentro da Igreja Católica. Então, o que acontece é o seguinte: muitas pessoas sofrem a sua influência no dia a dia, sofrem a sua influência, no caso da teologia da libertação, dentro da igreja, todos os domingos ou todos os dias que você comparece à missa, e às vezes você mesmo nem sabe o que seja ou como atua aqueles teólogos da libertação. Tá? Então, rapidamente é bom lembrar que a Igreja Católica é uma das poucas instituições que, onde ela esteve, ela ofereceu resistência ao comunismo. Contudo, aproximadamente ali na década de 50 para a década de 60, pós Segunda Guerra Mundial, e aí mais especificamente pós Stalin na Rússia, seu sucessor foi o Nikita Khrushchev. E a intenção dele era espalhar o comunismo pelo mundo inteiro. Então, aí você vai falar, o que teologia da libertação tem a ver com esse assunto de comunismo? Calma que nós vamos chegar lá. Então, a intenção do Khrushchev era espalhar o comunismo por todo o mundo. Em especial na América Latina. Né? Começando ali, não é bem América Latina, Cuba, mas começou com Cuba. Enfim, então Khrushchev queria espalhar o comunismo pelo mundo, e o comunismo já mudou de estratégias, assim como a KGB mudou de estratégia várias vezes. Então o comunismo, como foi muito bem intitulado no livro do Azambuja, que é A Hidra Vermelha, o comunismo ele é como uma hidra, ele sempre é metamórfico. Então ele utiliza várias estratégias. E nós, no Brasil, especificamente dentro da Igreja Católica, nós somos vítimas da teologia da libertação. Vejam esse ano a campanha da fraternidade, leiam os jornais, os folhetos com a liturgia nos domingos, geralmente a última coluna dos folhetos aqui, principalmente na minha região, você vai ver claramente como que algumas instituições aí têm atuado de modo a fomentar isso aí. Quem faz um grande trabalho a respeito desse assunto é o Bernardo Kister. Acessem o canal dele, que vocês vão ter mais informações mais específicas quanto à teologia da libertação aqui no Brasil. Mas então, eu gostaria de falar a respeito da origem da teologia da libertação. Eu, como ex-protestante, vocês podem acessar meu canal aí e assistir os vídeos em que eu falo a respeito da minha mudança para o catolicismo. Então, no período meu de mudança do catolicismo do protestantismo para o catolicismo, eu tive contato com vários padres na minha cidade, de várias linhas diferentes. Então, você vai ver que boa parte deles não vê nenhum mal na teologia da libertação e vê como algo até bom. É aquela velha narrativa da esquerda. A teologia da libertação era uma coisa boa, mas que foi desvirtuada, ela surgiu na América do Sul, e etc, etc, etc. Então, chegando ao ponto do vídeo que eu queria esclarecer, que eu disse no começo, eu quero mostrar qual a origem da teologia da libertação. E aí vocês julguem se ela é realmente uma interpretação que condiz com a Bíblia e com a tradição da Igreja Católica, ou ela não passa de um pastiche, de uma estratégia para acabar, para fulminar a Igreja Católica de dentro para fora. Eu tenho aqui um livro que eu já mostrei nos vídeos anteriores, que se chama Desinformação, tá? Yom Mihail Patipa.
Esse cara aqui, ele é o desertor de mais alto grau que já desertou da KGB. Ele tem outros livros. Esse aqui foi lançado há pouco tempo no Brasil. Ele mostra vários assuntos, inclusive as guerras do comunismo específico contra a Igreja Católica. E aqui ele trata de um capítulo sobre a teologia da libertação. Então vamos ver aqui, eu quero citar textualmente a fonte para mostrar a origem da teologia da libertação. Vamos lá. Página 151 do livro. Nos anos 1950 e 1960, a maioria dos latino-americanos, a maioria deles eram pobres, camponeses religiosos que aceitavam o status quo. E Khrushchev estava confiante de que poderiam ser convertidos ao marxismo através de uma manipulação hábil da religião. Em 1968, a KGB conseguiu manobrar um grupo de bispos esquerdistas latino-americanos, fazendo sediar uma conferência em Medellín, na Colômbia, a pedido da KGB. O Meudi deu apoio logístico aos organizadores, ou seja, esse cara participou diretamente desse evento. O propósito oficial da conferência era ajudar a eliminar a pobreza da América Latina. Sua meta não declarada era legitimar um movimento político criado pela KGB, apelidado de Teologia da Libertação, abre aspas, cuja missão secreta era incitar pobres latinos-americanos contra a violência institucionalizada da pobreza, gerada pelos Estados Unidos. A KGB tinha uma queda por movimentos de libertação, a Organização para a Libertação da Palestina, OLP, o Exército da Libertação Nacional da Colômbia, FARC, e o Exército da Libertação Nacional da Bolívia. São dos poucos movimentos de libertação nascidos da KGB. A Conferência de Medellín efetivamente endossou a teologia da libertação e os delegados a recomendaram para o Conselho Mundial das Igrejas a fim de obter aprovação oficial. Aqui, ou seja, quando um padre ou alguém quiser para você endossar a teologia da libertação como fosse algo que fosse condizente com a doutrina ou com a tradição da igreja, é simples. Aqui estão as referências. Aí vou citar ainda que, aqui ó, o Papa João Paulo II, que experimentara pessoalmente a perfídia comunista, denunciou a teologia da libertação na Conferência de Janeiro de 1979 do Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, sediado em Pueblo, no México. Abre aspas, essa concepção de Cristo como uma figura política, um revolucionário, um subversivo de Nazaré, não corresponde de fato ao catecismo da Igreja. Aqui está a palavra do Papa João Paulo II a respeito da teologia da libertação. Infelizmente, no Brasil, nós sofremos uma grande influência da esquerda ainda, e dentro da Igreja Católica, principalmente de um cidadão chamado Frei Beto, que tenta empurrar goela abaixo. E aí tem, inclusive, essa influência da CNBB, porque boa parte dos bispos dela são esquerdistas e tentam endossar a teologia da libertação. Como eu já disse, eu tive essa experiência com padres da cidade onde eu moro durante o meu período de conversão ao catolicismo, do protestantismo ao catolicismo, e muitos endossam essa teologia da libertação como se fosse algo condizente com a doutrina da igreja, o que não é. E aqui eu acabo de mostrar o quê? Que a teologia da libertação nada mais é do que um braço para propagar o comunismo, já que se aproveita da força da igreja, da religião. E aqui, por último, quando eu citei o Conselho Mundial das Igrejas, é o Conselho das Igrejas Protestantes. Ou seja, aqui nesse livro fala bem especificamente do quanto o Conselho Mundial das Igrejas Protestantes é dominado pelos comunistas há várias décadas. Mas, enfim, esse é outro assunto. Chegando à conclusão, a teologia da libertação nada mais é do que uma estratégia da KGB para poder propagar o comunismo no mundo inteiro. Um abraço, até o próximo vídeo.